Eleanor e Park. 24. Eleanor. Era algo terrível de se admitir, mas às vezes Eleanor conseguia dormir em meio à gritaria. Principalmente passados alguns meses depois que voltara a morar com eles. Se fosse acordar toda vez que Rich ficava bravo, se ficasse com medo toda vez que ouvisse gritos no quarto ao lado. Às vezes, Maisie acordava subindo na cama de cima. A menina não deixava que Eleanor a visse chorar durante o dia, mas tremia feito um bebê e chupava o dedo à noite. Todos os 5 aprenderam a chorar sem fazer barulho. Tudo bem, dizia Eleanor, abraçando-a. Tudo bem. Naquela noite, quando Eleanor acordou, percebeu algo diferente. Ouviu a porta dos fundos abrindo com tudo e notou que antes de estar completamente desperta, ouvira vozes de homens lá fora. Homens xingando. Ouviu mais trancos na cozinha. Depois, tiros. Eleanor sabia que eram tiros de revólver, ainda que nunca tivesse ouvido um. Uma gangue, pensou ela. Traficantes. Estupradores. Uma gangue de traficantes estupradores. Dava para imaginar milhares de pessoas abomináveis que queriam arrancar um pedaço do crânio de Rich. Até os amigos dele eram de dar medo. Eleanor pôs-se a caminho da porta assim que ouviu o tiroteio. Foi até a cama de baixo, engatinhando por cima de Maisie. Fique aqui, ela sussurrou, sem ter certeza se a menina estava acordada. Eleanor abriu a janela apenas o bastante para poder passar. Não havia tela anti-mosquito. Então saltou e correu suavemente para fora da varanda. Parou na porta do vizinho, um velhinho chamado Gil, que usava suspensórios e camisetas, e olhava esquisito para eles quando saía para varrer a calçada. Gil levou séculos para atender, e quando o fez, Eleanor percebeu que usara toda a adrenalina que tinha para bater a porta. Oi, ela disse sem forças. O cara parecia malvado e maluco feito o diabo, do tipo que se insinua até para uma criança querendo maltratá-la. Posso usar seu telefone? Ela perguntou. Preciso ligar para a polícia. O quê? Gil grunhiu. O cabelo dele estava todo encebado e o cara usava suspensórios até com o pijama. Preciso ligar para o 911, ela disse. As palavras soaram como se estivesse pedindo uma xícara de açúcar. Ou talvez você poderia ligar por mim? Tem gente na minha casa. Tem gente armada. Por favor. Gil não pareceu impressionado, mas deixou-a entrar. A casa era bem legal por dentro. Eleanor imaginou se ele tinha esposa ou se era ele mesmo que gostava de babados. O telefone ficava na cozinha. Acho que tem gente na minha casa, disse Eleanor ao atendente do 911. Ouvi tiros. Gil não a mandou sair. Então ela esperou pela polícia na cozinha. Tinha uma panela cheia de brownies sobre o balcão, mas ele não lhe ofereceu nada. A geladeira era coberta de ímãs em forma de estado e havia um relógio em formato de galinha. Ele se sentou à mesa e acendeu um cigarro. Também não lhe ofereceu um. Quando a polícia chegou, Eleanor saiu da casa, sentindo-se de repente, tola por estar descalça. Gil fechou a porta assim que ela passou. Os tiras não saíram do carro. Você ligou para o 911? Um deles perguntou. Acho que tem alguém na minha casa, ela disse trêmula. Ouvi pessoas gritando e tiros. Tá bem, afirmou ele. Espere um minuto e vamos com você. Comigo? Pensou Eleanor. Não pretendia voltar para casa de jeito nenhum. O que diriam para quem quer que encontrasse na sala de estar? Os policiais, 2 caras grandes que usavam longas botas pretas, estacionaram e acompanharam a garota até a varanda. Vá em frente, disse um. Abra a porta. Não dá, tá trancada. Como você saiu? Pela janela. Então volte pela janela. Na próxima vez que ligasse para o 911, ela pediria que enviassem tiras que não mandassem entrar num recinto invadido. Será que os bombeiros agiam da mesma forma? Ei, garota, entre primeiro e destranque a porta. Ela pulou a janela, passou por cima de Maisie,
que ainda dormia. Correu pela sala, abriu a porta, depois correu de volta para o quarto e sentou-se na cama, embaixo do beliche. Aqui é a polícia, ela ouviu. Em seguida escutou Rich reclamando. Que brincadeira é essa? E a mãe. O que está acontecendo? Aqui é a polícia. Os irmãos foram acordando e amontoando-se frenéticos. Alguém pisou o bebê, que começou a chorar. Eleanor ouviu os policiais pisando firme ao redor da casa. Ouviu Rich gritando. A porta do quarto foi escancarada e a mãe entrou feito a esposa do Sr. Rochester, usando uma camisola branca comprida e rasgada. Foi você que chamou? Ela perguntou a Eleanor. Eleanor fez que sim. Ouvi tiros, falou. Xiu, disse a mãe, correndo até a cama e abafando a voz da garota com força, pondo-lhe a mão sobre a boca. Não diga mais nada, sibilou. Se perguntarem, diga que foi um engano. Foi tudo um mal-entendido. A porta se abriu e a mãe a soltou. 2 feixes de lanterna invadiram o quarto. Os irmãos estavam todos acordados chorando. Seus olhos refletiam a luz feito os de um gato. Só estão com medo, afirmou a mãe. Não sabem o que está acontecendo. Não tem ninguém aqui, o Tira disse a Eleanor, apontando a lanterna para ela. Checamos o quintal e o porão. Foi mais para acusar do que para tranquilizar. Desculpe, ela murmurou. Pensei ter ouvido algo. As luzes se apagaram e Eleanor escutou os 3 homens conversando na sala de estar. Ouviu os policiais na varanda, com as botas pesadas, e ouviu quando se foram. A janela continuava aberta. Rich entrou no quarto em seguida, e ele nunca fazia isso. Eleanor sentiu um novo jorro de adrenalina. Onde estava com a cabeça? Perguntou ele suavemente. Ela não respondeu. A mãe segurava-lhe a mão, e Eleanor não abria a boca. Rich, ela não sabia, disse a mãe. Só ouviu o tiro. Que saco! Exclamou ele, esmurrando a porta. Rachou a fórmica. Pensou que estava protegendo a gente, foi só um engano. Você está tentando se livrar de mim? Ele gritou. Está pensando que pode se livrar de mim? Eleanor escondeu o rosto no ombro da mãe. Não para se proteger. Era como tentar se proteger escondendo-se atrás da coisa mais provável de apanhar naquele quarto. Foi um engano, a mãe falou gentilmente. Estava tentando ajudar. Nunca mais ligue para eles, disse ele a Eleanor, quase sem voz. Olhos em fervor. Nunca mais. E depois gritando. Posso me livrar de todos vocês. E saiu batendo a porta. Voltem para a cama, disse a mãe. Todo mundo. Mas, mãe, Eleanor sussurrou. Para a cama, repetiu a mãe, ajudando Eleanor a subir a escada para a cama de cima. Depois a mãe foi e inclinou-se sobre ela, quase tocando seu ouvido com a boca. Foi o Rich, ela sussurrou. Tinha uns meninos jogando bola no parquinho, fazendo barulho. Ele quis assustá-los, mas tem permissão para ter arma, e tem mais coisas aqui em casa. Ele podia ter sido preso. Chega por hoje, nem um pio. Ela se ajoelhou junto aos meninos e ficou ali por um minuto, acalmando-os. Depois flutuou para fora do quarto. Eleanor podia jurar que dava para ouvir os 5 corações acelerados. Todos procuravam conter o soluço. Choravam por dentro. Ela desceu para a cama de Maisie. Tudo bem, sussurrou para os demais. Agora está tudo bem. 25. Parque. Eleanor parecia fora do ar naquela manhã. Não disse nada enquanto esperaram pelo ônibus. Quando subiram, ela despencou no banco e encostou-se na janela. Park deu uma puxadinha na manga da blusa dela, mas Eleanor continuou séria. Tudo bem? Ele perguntou. Ela olhou para ele. Agora sim. Ele não acreditou. Deu outra puxadinha. Ela deitou o rosto e o escondeu no ombro dele. Park encostou o rosto nos cabelos dela e fechou os olhos. Tudo bem? Perguntou de novo. Quase. Eleanor pulou do ônibus assim que ele parou. Ela não deixou Park pegar na mão dela nenhuma vez durante o trajeto, nem tocou nos corredores. As pessoas vão ver, era o que ela dizia.
Ele ainda não acreditava que isso importava para ela. Garotas que não querem chamar atenção não amarram borla de cortina no cabelo. Não usam sapatos masculinos de golfe sem tirar os cravos da sola. Então, nesse dia, ele só ficou ao lado do armário dela, pensando em tocá-la. Queria contar-lhe a boa notícia, mas ela parecia tão distante que ele não tinha certeza se o escutaria. Eleanor. Onde iria parar dessa vez? De volta à casa dos Hickmans? Oi, lembram-se daquela vez em que a minha mãe perguntou se eu podia ficar com vocês por alguns dias e acabou não aparecendo mais durante um ano? Sou muito grata por vocês não terem me entregado para o conselho tutelar. Foi muito cristão da sua parte. Vocês ainda têm aquele sofá-cama? Merda. Antes de Rich ter vindo morar com eles, Eleanor só via essas palavras em livros e pichações de banheiro. Merda de mulher, merda de filhos, você é uma merda, sua vadia. Quem mexeu na merda do meu som? Eleanor não estava esperando pelo que estava para acontecer naquela vez, quando Rich a expulsou. Não tinha como esperar, porque jamais imaginara que aquilo poderia acontecer. Jamais pensara que ele tentaria, e jamais mesmo pensara que a mãe concordaria. Rich devia ter compreendido antes de Eleanor que as prioridades da mãe haviam mudado. Era embaraçoso lembrar-se do dia em que aconteceu. Embaraçoso acima de tudo, porque realmente foi culpa de Eleanor. Ela pediu para acontecer. Estava em seu quarto, datilografando letra de música numa antiga máquina de escrever, que a mãe trouxera de um bazar de doações. O equipamento precisava de uma fita nova. Eleanor tinha uma caixa de cartuchos que não serviam, mas ainda funcionava. A garota amava tudo naquela máquina de escrever. A sensação das teclas nos dedos, o barulho crocante que faziam. Gostava até do cheiro de metal e graxa de sapato. Sentia-se entediada nesse dia, no dia em que aconteceu. Estava quente demais para fazer qualquer coisa além de ficar deitada ou assistir TV. Rich estava na sala de estar. Não saiu da cama enquanto não deram 2 ou 3 da tarde. E todo mundo já havia compreendido que ele acordara de mau humor. A mãe rodeava a casa, muito nervosa, oferecendo-lhe limonada e sanduíches e aspirina. Eleanor odiava quando a mãe agia assim, submissa, incansável. Era humilhante ficar no mesmo cômodo que ela. Então, lá estava Eleanor no andar de cima, digitando uma letra de música de Scarborough Fair. Ela ouviu Rich reclamando. Que droga de barulho é esse? Droga, Sabrina! Não dá para fazer ela parar? A mãe subiu as escadas nas pontas dos pés e meteu a cabeça no quarto da filha. Rich não está se sentindo bem, disse ela. Pode parar de escrever? Estava pálida e parecia nervosa. Eleanor odiava essa aparência. Esperou que a mãe voltasse ao andar de baixo. Então, sem pensar muito bem no porquê, deliberadamente, Eleanor apertou uma tecla. Ah, tique. Seus dedos tremiam sobre o teclado. R-E, tic-tic. Não aconteceu nada, ninguém se incomodou. A casa estava quente, abafada e quieto, feito uma biblioteca no inferno. Eleanor fechou os olhos e ergueu o queixo. You going to Scarborough Fair, Presley Sage, Rosemary and the Thyme. Rich subiu as escadas tão rápido que Eleanor pensou que ele viera voando. Na cabeça dela, foi como se ele tivesse aberto a porta, tirado uma bola de fogo em sua direção. Antes que ela pudesse se proteger, ele já estava em cima dela. Tomou-lhe a máquina das mãos e a jogou na parede com tamanha força que o equipamento atravessou o gesso, ficando pendurado por um segundo numa das ripas antes de cair. Eleanor ficou chocada demais para entender o que ele gritava. Gorda e merda e vadia. Ele jamais chegara tão perto dela. O medo a amassou feito um rolo compressor. Ela não queria enxergar, por isso meteu a cabeça no travesseiro. Gorda e merda e vadia, e eu te avisei, Sabrina.
Odeio você, Eleanor sussurrou contra o travesseiro. Ouviu objetos sendo arremessados, ouviu a mãe na porta falando baixinho, como se tentasse colocar um bebê para voltar a dormir. Gorda e merda e vadia, e ela pediu. Ela fica pedindo, merda. Odeio você, Eleanor disse em voz alta. Odeio você, odeio você, odeio você, odeio você. Que merda! Odeio você. Vá pro inferno, vocês todos. Vai você. Vadias, burras. Vai você, vai você, vai você. Que foi que ela disse? Na cabeça de Eleanor, a casa chacoalhou. Era a mãe puxando-a, tentando tirá-la da cama. Eleanor tentou acompanhá-las, mas estava apavorada demais para se levantar. Queria se esticar no chão e sair deslizando. Queria fingir que o quarto estava cheio de fumaça. Rich rugia. A mãe empurrou Eleanor até o topo das escadas, depois para baixo. Rich vinha logo atrás. Eleanor caiu contra a parede e praticamente correu engatinhando até a porta da frente. Quando saiu da casa, continuou correndo até o fim da calçada. Ben estava sentado na varanda brincando com seus carrinhos de corrida de Hot Wheels. Ele parou e observou a irmã correndo. Eleanor perguntou-se se devia continuar correndo, mas para onde iria? Mesmo quando era menor, jamais fantasiava sobre fugir de casa. Mal podia imaginar-se indo além dos limites do quintal. Para onde iria? Quem a aceitaria? Quando a porta da entrada abriu-se novamente, Eleanor deu alguns passos para a rua. Era só sua mãe. Ela pegou Eleanor pelo braço e começou a andar com pressa em direção à casa do vizinho. Se Eleanor soubesse o que estava acontecendo, então teria corrido de volta para despedir-se de Ben. Teria procurado Maisie e Mosey e lhes dado um beijo apertado na bochecha. Talvez tivesse pedido para entrar a fim de ver o bebê. E se Rich estivesse lá dentro, esperando-a? Talvez ela tivesse caído de joelhos e implorado para que deixasse ficar. Talvez tivesse dito qualquer coisa que ele a mandasse. Se ele quisesse o mesmo dessa vez, se quisesse que ela implorasse por perdão, por piedade, e se esse era o preço para pagar para ficar, ela o faria. Torcia para que ele não percebesse isso. Torcia para que ninguém percebesse o que restara dela. Parque. Ela ignorou o Sr. Stisma na aula de inglês. Na de história, ficou olhando para fora pela janela. No caminho de casa não estava irritada. Não estava nada de nada. Tudo bem? Ele perguntou. Ela fez que sim, com a cabeça enfiada no peito dele. Quando ela saiu do ônibus, na parada de sempre, Parque ainda não lhe contara. Então ele saltou e a seguiu, mesmo sabendo que ela não queria que o fizesse. Parque! Ela disse, fitando nervosa, da rua para sua casa. Eu sei, ele afirmou, mas eu queria te dizer que não estou mais de castigo. Não está? Não. Que legal. É. Ela olhou para casa. Quer dizer, você pode vir de novo, ele falou. Tá bom. Assim, se você quiser. A conversa não acontecia como ele esperava. Ainda que Eleanor o fitasse, não o via. Ah, ela disse. Eleanor, tá tudo bem? Ela fez que sim. Você ainda... Ele apoiou as mãos nas alças que prendiam a sua mochila nos ombros. Quer dizer, você ainda quer? Ainda tem saudade de mim? Ela fez que sim. Parecia prestes a chorar. Parque torceu para que ela não chorasse na casa dele de novo. Se algum dia ela voltasse lá, sentiu como se ela estivesse se esvaindo. Só tô muito cansada. 26. Eleanor. Se ela sentia saudade, queria perder-se dentro dele, amarrar os braços dele em torno dela feito um torniquete. Se lhe mostrasse o quanto precisava dele, ele com certeza sairia correndo. 27. Eleanor.
Eleanor sentiu-se melhor na manhã seguinte. As manhãs costumavam despertar o que tinha de melhor. Naquela manhã, acordou com aquele gato idiota enrolado em cima dela, como se ele não soubesse que ela jamais gostou dele, nem de gatos em geral. E depois a mãe deu-lhe um pão com ovo que o Rich não quisera e prendeu uma flor de vidro antiga, meio lascada, na jaqueta da garota. Encontrei no brechó, disse a mãe. Maisie queria, mas guardei para você. Em seguida, pingou gotinhas de baunilha atrás das orelhas de Eleanor. Talvez eu vá à casa da Tina depois da escola, Eleanor comentou. Tá bom, divirta-se. Eleanor esperava que Park estivesse esperando-a no ponto de ônibus, mas não reclamaria se ele não estivesse. E ele estava. Em pé, na rua mal iluminada. Vestia um casaco cinza e tênis preto de cano alto, e ficou observando-a chegar. Ela passou correndo pelas últimas casas que separavam dele. Bom dia, disse empurrando-o com as duas mãos. Ele riu e deu um passinho para trás. Quem você pensa que é? Sou sua namorada. Pode perguntar por aí. Não, minha namorada é uma menina triste que me faz passar a noite toda preocupado. Saco. Acho que está na hora de arranjar outra namorada. Ele sorriu e balançou a cabeça. Estava frio e meio escuro, e Eleanor enxergou o vapor expirado por Park. Teve de resistir à vontade de inspirá-lo. Eu disse à minha mãe que vou à casa de uma amiga depois da aula, disse ela. É mesmo? Park era a única pessoa que ela já vira usando a mochila de fato, presa aos ombros e não pendurada em um dos lados. E ele ficava sempre apoiando as mãos nas alças, como se tivesse acabado de saltar de um avião ou algo assim. Era extremamente fofo, sobretudo quando ele ficava tímido, pendendo a cabeça um pouco para a frente. Ela lhe afastou a franja da testa. É, legal, ele disse sorrindo, todo bochechas luminosas e lábios carnudos. Não morda o rosto dele, Leonor. Disse a si mesma. Incomoda é coisa de gente grudenta e nunca acontece em seriados ou filmes que terminam com aqueles beijos cinematográficos. Desculpe por ontem, ela disse. Ele se apoiou nas alças e deu de ombros. Acontece. Gente, parecia que ele estava querendo que ela mordesse o rosto dele todo. Park. Ele quase lhe contou tudo o que a mãe dissera sobre ela. Parecia errado guardar segredos de Eleanor, mas talvez fosse ainda mais errado dividir esse tipo de segredo. Só a deixaria mais nervosa. Ela poderia até não querer ir à casa dele. E ele estava tão feliz naquele dia. Era outra pessoa. Ficava pegando na mão dele, chegando a lhe dar uma mordidinha no ombro quando subiram no ônibus. Além disso, se ele contasse, no mínimo ela teria vontade de passar em casa para trocar de roupa. Estava usando uma blusa cor de argila alaranjada, grande demais, com gravatas verdes de seda e calças jeans bem folgadas. Park nem sabia se Eleanor tinha alguma roupa de menina mesmo, e não ligava. Até gostava um pouco disso. Talvez fosse outro detalhe gay dele, mas ele achou que não, porque Leonor não ficaria parecida com um garoto nem se cortasse o cabelo e criasse um bigode. Todas as roupas masculinas que vestia apenas chamavam mais atenção para quão feminina ela era. Não pretendia contar sobre a mãe, e não pretendia mandá-la sorrir. Mas se ela o mordesse de novo, ele não sabia se conseguiria se controlar. Quem você pensa que é? Ele perguntou novamente, quando ela estava sorrindo durante a aula de inglês. Pode perguntar por aí. Eleanor. Na aula de espanhol, tiveram que escrever uma carta em espanhol para um amigo. A senhora Buzon passou o episódio de Que Passa usa, enquanto eles trabalhavam. Eleanor tentou escrever uma carta para Park. Não conseguiu muita coisa. Estimado Sr. Sheridan,
Me gusta comer sucara. Besos, Leonor. Durante o restante do dia, sempre que Eleanor ficava nervosa ou sentia medo, dizia a si mesmo que se alegrasse. Não servia para fazê-la sentir-se melhor, mas impedia que piorasse. Repetia para si mesma que a família de Park devia ser gente boa, afinal eles criaram uma pessoa como ele. Não que esse princípio valesse para a família dela, e não era como se ela tivesse de encarar a família dele sozinha. Park estaria junto. A ideia era essa. Havia no mundo um lugar tão horrível aonde ela não iria para ficar com ele? Depois da 7ª aula, ela o viu num local em que jamais o vira, carregando um microscópio ao longo do corredor no 3º andar. Era quase 2 vezes mais longe do que vê-lo num lugar onde ela já esperava que ele aparecesse.